O mês Outubro Rosa, como eu falei, então, um mês de combate ao câncer, conscientização e tratamento, né? É um tratamento precoce do câncer de mama e colo de útero. A gente levantou alguns dados aqui, né, Arthur, sobre uns dados importantes aí que são até significativos. Desde 1990, ele é, vamos dizer assim, não é comemorado, mas esse mês ele é levantado essa bandeira, né, para disseminar essa prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama e colo de útero. Então é uma comemoração, é um evento aí que é levantado desde 1990. A gente já está aqui então no 34º ano disso. Então quem não conhece, quem nunca aprofundou, tem aí os órgãos oficiais também para aprofundar um pouco mais sobre o significado desse mês, né? O câncer de mama hoje ele acomete 25% das mulheres brasileiras, sendo o segundo tipo de câncer mais comum que nós temos aqui. A gente levantou um outro dado aqui, mais de 19 mil mortes por câncer de mama, é a principal causa de morte entre as mulheres no Brasil. Então, a gente quis fazer aqui uma live falando sobre direitos, né, mas também já trazendo a conscientização desse diagnóstico, né, que a gente sabe que o tratamento precoce aí aumenta muito a chance de cura e recuperação desses pacientes, né. Deixa eu já acenar para mais umas pessoas. Josiane, Jean, Ana Maria. Pessoal, quem também está aqui na live, a gente postou um vídeo, né? Ontem, um vídeo novo aqui no nosso perfil, então quem não conferiu, confere lá. Também sempre sobre o assunto aqui. Um dos direitos que nós vamos citar aqui é sobre o direito que está no vídeo. E quem está aqui na live agora, manda um aviãozinho aí que curte aí, compartilha, que ajuda bastante a gente disseminar esse conteúdo aí para mais pessoas. Bom, levantamos alguns direitos aqui, né, Arthur? Vamos rapidamente citar os direitos que nós vamos comentar aqui na nossa live e ao longo dela nós vamos aprofundar especificamente um direito e depois por uma razão, tá? Bom, os diagnosticados com câncer, e aqui a gente já estendendo para o câncer no geral, né? A live não vai ficar só restrita ao câncer de mama aí também. Muitos dos direitos que nós vamos trazer aqui na nossa live, eles também podem beneficiar pessoas com outros tipos de câncer. Então é importante a gente registrar isso. Bom, nós vamos falar um pouco sobre o BPC-LOAS, que é um benefício previdenciário, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez por incapacidade, isenção de PVA, IPTU, ação de medicamentos, cobertura do plano de saúde, proibição de cancelamento de plano de saúde e também temos uma dica aí extra que a gente levantou e também a isenção do imposto de renda, que é um conteúdo que a gente fala bastante aqui. A maior parte desses conteúdos que a gente trouxe aqui, dos direitos que a gente traz, eles não possuem, como requisito, eles possuem requisitos subjetivos também. Isso é importante a gente frisar, né? Não só requisitos objetivos. Então, eventualmente, num benefício previdenciário, não é só analisado o diagnóstico. Né? Para nós conseguirmos uma aposentadoria por invalidez, um auxílio-doença, questões socioeconômicas são analisadas. Então, só o diagnóstico por si só não é suficiente para a concessão desses benefícios. O mesmo vale para a isenção de PVA, de IPTU e para os outros que a gente comentou aqui, né? Então, comentar um pouco aqui, Arthur, sobre os previdenciários primeiro, né? O LOAS, o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. O que tu poderia nos auxiliar aqui para explicar um pouco para o pessoal? Perfeito, Cássio. Como tu já colocou, a gente vai ter critérios diferentes para a aplicação desses direitos para as pessoas que tiveram esse diagnóstico. Na isenção tributária, que é o tema que a gente mais aborda no perfil, ele é um critério extremamente objetivo. Basta que tu tenha tido o diagnóstico de câncer em qualquer momento na vida, que tu tem direito, desde que tu seja aposentado, pensionista, é claro, a gozar da isenção tributária sobre esses rendimentos. Mas no caso dos benefícios previdenciários, assim também como no caso da compra de veículo, em que é possível pleitear um desconto para IPVA, ICMS e IPI, a gente não avalia apenas o fato da pessoa ter esse diagnóstico, mas avalia o quanto que isso impacta na vida dela. Então, a gente sabe que muitas mulheres que acabam sendo diagnosticadas com câncer de mama precisam fazer a retirada do tumor
e que isso tem um tempo de recuperação em que fica impossibilitada de trocar a marcha do carro, fica impossibilitada de trabalhar, e nesse momento que a gente consegue aplicar o benefício tal como do auxílio-doença ou do desconto para veículos, em que é avaliado de fato qual que é o impacto disso na vida dela. Então, não basta apenas ter a doença, mas é preciso demonstrar como que isso acaba afetando o cotidiano. Uhum. Perfeito, perfeito. A gente falou um pouco aqui da isenção do IPVA e IPTU, que entra um pouco mais na nossa seara também, né, que é Uhum. a parte tributária. A isenção do IPVA a gente sempre recomenda aí, direto no Detran, né, ver os requisitos. Né, eventualmente um ou outro órgão aí pode exigir questões diferentes. Geralmente é um direito que ele é concedido para pessoas que estão com o diagnóstico presente, né, como tu mesmo colocaste, a dificuldade, né, que já é uma dificuldade na parte de mobilidade, na direção mesmo. A questão da isenção do IPTU municipal, então é necessário verificar em cada município. Esse sim, né, na maior parte dos municípios, pelo menos que a gente tem conhecimento aqui, a gente já atuou, analisa questões socioeconômicas, então faixa de renda per capita da família, etc., são os requisitos principais aí. Tá? Então é um direito que ele acaba sendo concedido também por conta do diagnóstico, mas ele possui outros requisitos a serem analisados. Né? Aposentadoria por invalidez é possível aposentar, dependendo do caso, de novo, questões socioeconômicas. Né? Não só o câncer de mama, mas vários outros diagnósticos. Às vezes a gente recebe muitas perguntas. Né? Inclusive, demos uma entrevista agora na rádio essa semana, e perguntas abertas, e vieram muitas perguntas nesse sentido, né? Tenho direito a aposentar ou não? Tive câncer há 20 anos, tenho direito a aposentar? A resposta ela acaba sendo até um pouco uma bola para o lado, né? Mas depende, né? Depende da análise do caso, de como é a renda familiar, como está a sua situação econômica, social, porque isso é considerado pelo órgão que vai aposentar aí, eventualmente, o INSS, etc. Bom, a gente comentou aqui um pouco, né, a parte previdenciária, questão das isenções, não do imposto de renda. Falando um pouco da ação de medicamentos, dos planos de saúde e proibição de cancelamento desse plano de saúde, existe sim algumas possibilidades ali, né? Também são analisados outros requisitos, mas existem algumas possibilidades da gente buscar uma cobertura do plano, né, Arthur? A gente nessas questões que envolvem o tratamento e os planos de saúde, consequentemente, a gente acaba tendo duas vertentes. Uma é quando se trata da cobertura que o SUS oferece, o direito da saúde, que é um direito que todos nós temos assegurado pela Constituição, e o caso de o plano de saúde que a pessoa já contratou informar que não tem uma cobertura ou passar um reajuste acima do que seria condizente, né, para uma pessoa que não tenha tido o diagnóstico, ou até mesmo cancelar o plano, né? Então, o que que a gente enxerga hoje, o que que a legislação abriga com relação a tanto o SUS quanto os planos de saúde para quem teve um diagnóstico de câncer? A gente sabe que o SUS fornece tratamento, mas não são todos os medicamentos que são fornecidos. É possível, sim, ajuizar uma ação desde que a gente consiga demonstrar que determinado tratamento que é necessário ser feito não é coberto e não existe um outro medicamento que possa estar fazendo, que seja da cobertura do SUS e que tenha esse mesmo efeito. Então é preciso buscar junto com o médico um atestado bem específico, né, quase com um laudo específico em que ele diga, olha, essa pessoa precisa tomar esse medicamento. Geralmente são medicamentos de alto custo, né? E ajuizar uma ação onde é possível ter um pedido liminar também para que, em caráter de urgência, a pessoa já passa a receber essa medicação, uma vez que a gente sabe que o tempo é imprescindível, né, é essencial para a pessoa começar a fazer esse tratamento. Então, geralmente é concedido esses pedidos liminares, desde que a ação seja bem fundamentada, mas a gente precisa comprovar que não existe um outro medicamento similar à disposição, gratuito, e que de Uhum. fato aquele medicamento ele já é aprovado pela Anvisa, né? Ele pode ser comercializado aqui dentro do Brasil. E no caso de planos de saúde privados, né, a gente também consegue executar da mesma maneira esse pedido. Muitos planos às vezes não tem na pólice, na cobertura, exames como até o próprio PET scan. Então a gente frequentemente recebe aqui no escritório também
clientes que, por mais que venham até entrar em contato conosco por outros serviços, a gente acaba notando que acabaram, durante a trajetória ali de tratamento da doença, realizando exames em que não houve cobertura, e mesmo esses exames tendo ocorrido no passado, se não for num passado muito distante, se tiver ali dentro de um prazo de 5 anos, a gente também consegue estar movendo uma ação para tentar reaver esses valores. Cássio, com relação ao plano de saúde e ao tratamento é mais ou menos isso, Uhum. mas uma coisa que a gente nota também, que muitas vezes passa despercebido, são reajustes abusivos depois que a pessoa noticia, né, a existência da doença. A gente sabe que isso acaba representando para o plano um aumento de custo, então pode não vir imediatamente, mas no ano seguinte ou daqui a 2 anos, quando vai realizar a renovação, eles colocam um reajuste acima do que seria feito caso não tivesse ocorrido esse evento, né, esse diagnóstico, ou até mesmo em determinados casos eles promovem o cancelamento. Então é muito bonito para o plano de saúde, né, enquanto nunca foi necessário, beleza, sempre foi feita a cobrança, o paciente, né, a pessoa que hoje é portadora sempre realizou sua parte, né, sempre pagou o plano, e quando ela precisou, o plano vai lá e promove algo dessa estirpe. Então também é possível estar buscando uma ação de reparação de danos e até de dano moral contra os planos de saúde nesse caso. Perfeito, perfeito. Essa é uma excelente dica, essa atenção que a gente tem que ter mesmo, né? Então, dando boas-vindas aí ao pessoal, está entrando na nossa live aí, o professor César Bittencourt, Jerusa Morona, Isabela, a Manu P. Pezzo, Ana Vente, Vaz Bene, Fedebona, Amanda Bonetti, Pedro Costa Sanhudo, está na nossa live aí também. Opa. Seja bem-vindo aí, Pedro. Pedro formou com a gente na faculdade aí, então, um amigo de longa data. Cleia, Fabrícia, pessoal, vão enviando aí para quem vocês. Fabrícia Gilmar também acabou de seguir a gente aqui também, então seja bem-vinda, Fabrícia. Envia aí essa live para quem tu conhece aí que possa se interessar também no assunto, que é um tema bem pertinente aí que nós vamos comentar hoje, tá? Bom, uma dica também, já entrando no assunto principal da live, que é um direito, um benefício para pessoas com câncer, que diferente de todos esses que nós citamos por enquanto, e a ideia é que a live seja breve, né? Que possuem requisitos subjetivos, não é só ter o diagnóstico do câncer. Esse outro direito que nós vamos tratar um pouco mais aqui, esse sim, é só ter o diagnóstico do câncer. Claro, tem um requisito aí formal, além dele, mas só ter tido o diagnóstico, estando curado ou não, ele gera esse direito. Antes, uma dica aqui também para ajudar a nossa audiência, o seguinte, sobre seguro, né, sobre seguro de vida e doença grave. Então, por mais que a gente tenha a questão da obrigatoriedade do plano cobrir, né, ou a proibição do plano de saúde de cancelar um plano, nessas situações em que envolve o câncer, que é uma doença grave, né, o tratamento aqui, e às vezes o tratamento ele acaba sendo muito custoso mesmo, o plano, ele, porventura, ele tem a obrigatoriedade de cobrir. Só que às vezes acaba sendo necessário uma ação judicial aí para nós fazermos valer esse direito. E a gente, como o Dr. Arthur aqui colocou, a velocidade no tratamento importa. Então, às vezes, nós temos o plano de saúde que ele está cobrindo aqui um lado, que é a questão de que ele vai ressarcir aquele valor, mas nós precisamos de captar o fluxo de caixa para conseguir antecipar aquele tratamento. Então, ir atrás de um bom hospital, de um bom tratamento, não depender de terceiros nesse momento aí que acaba sendo muito difícil na vida da pessoa que passa por esse diagnóstico. Tem a figura do seguro doença grave. Então, não é só o seguro de vida que existe. E seguro a gente sempre fala, né? Seguro a gente fecha em tempo de sol, não em chuva. É um guarda-chuva. O guarda-chuva se compra quando o dia está ensolarado. Então, o seguro de vida, que é de fato uma sucessão, né, um planejamento para deixar para herdeiros, e a gente trabalha bastante isso aqui no escritório também nos planejamentos tributários que a gente faz, tem a figura do seguro doença grave também, que é justamente para essa situação. Tive o diagnóstico de um câncer, o seguro vai lá e ele deposita um valor na tua conta para já conseguir, né, utilizar isso como fluxo de caixa para tratamento. Isso é muito interessante, isso faz com que várias vidas sejam salvas, porque a gente consegue antecipar aqui um atendimento mais rápido num hospital particular, independente de um plano de saúde. E depois, posteriormente, o plano de saúde, né, ele vai tapando o buraco, ele vai devolvendo esse valor, vai ressarcindo esse valor. Então, o seguro de vida ele acaba sendo um fôlego aí, né, que é bem o seguro de doenças graves, aliás.
acaba sendo um fôlego aí que é bem interessante. Então, uma dica também para a live, que a ideia aqui é informar mesmo, conscientizar, faça um seguro, dependendo da idade, um seguro doença grave, ele custa R$ 100, 150 por mês, tá? Para segurar aí R$ 500.000 para uma pessoa de 30 anos, 35. Então, consulte aí um profissional de seguro, que é bem interessante isso, tá? Bom, o direito que nós queremos comentar principalmente, Arthur, é a isenção do imposto de renda, que possui esses requisitos objetivos, né? Então, a gente separou uma pauta aqui. A primeira que a gente gostaria de comentar é diferenciar câncer de tumor. Então, explicar um pouco aqui para o pessoal que está nos ouvindo e que vai nos ouvir, porque a live vai ficar gravada, né? Qual a diferença entre um tumor benigno, maligno? Todo tumor é um câncer, não é? Perfeito. Cássio, a gente tem, então, na lei que prevê a isenção do imposto de renda para doenças graves, um rol taxativo de várias doenças que concedem, então, esse benefício. Uma das primeiras doenças que a gente tem ali é a neoplasia maligna, vulgo câncer. O que é importante a gente diferenciar, tá? Tumores benignos não são considerados um câncer, né? Um tumor maligno, uma neoplasia maligna. E isso pode parecer até um tanto quanto óbvio, mas a gente tem ali uma zona em que é complicado discriminar, existe até uma diferença na literatura médica se trata de maligno ou não. Um exemplo que acaba sendo recorrente aqui no escritório é o carcinoma in situ. Ele é um Perfeito. carcinoma que ainda não chegou a entrar. Eu não vou usar aqui comentar questões mais técnicas médicas, né? Eu vou colocar o que a gente vê da nossa prática. Mas o carcinoma in situ, então, ele é quase que um pré-câncer maligno. Ele tem uma grande tendência a se tornar maligno, mas ele, em razão da prevenção, em razão do diagnóstico precoce, consegue intervir cedo. Então, a pessoa faz ali a retirada do tumor e acaba ficando curada, sem necessidade de químio, ou rádio, ou qualquer tratamento mais invasivo. E o que acontece? A gente tem na classificação CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, na letra C, todos os cânceres, todas as neoplasias malignas, neoplasia maligna de mama, neoplasia maligna de próstata, entre várias outras. O carcinoma in situ, ele não está na letra C, ele está na letra D. Só que ele é considerado, em algumas literaturas médicas, como um câncer. Então, nesse caso, a gente não pode dizer que é um caso perdido, porque existe possibilidade de conseguir sim, mas é preciso fazer um trabalho bem detalhado, é preciso trazer outros elementos para os autos. Não dá para simplesmente ajuizar uma ação ou buscar pleitear esse benefício como se um câncer fosse. Tá? Então, é necessário ter um cuidado maior, mas não é para a pessoa se desestimular de buscar isso. Então, acho que vale a pena mencionar, porque é bem comum, e cabe aqui no nosso tema do Outubro Rosa, é bem comum a existência de carcinoma in situ em câncer de colo de útero, em que é identificado cedo, até em câncer de mama, em que é identificado cedo. A pessoa, às vezes, acaba fazendo até uma retirada do útero como completo, né? E dá para buscar. Tem que ter a documentação adequada, é um pouco mais trabalhoso na parte de fundamentar, mas é possível sim, Cássio. Não, perfeito. Até hoje mesmo atendi uma pessoa que tinha um diagnóstico in situ. E o atendimento foi bem nesse sentido mesmo, né? A gente sempre coloca que existe sim uma diferença no resultado do processo, né? Aqui no escritório a gente tem resultados positivos, né, no geral, para diagnóstico de neoplasia maligna, in situ também, né, mas com uma exceção aí que é um trabalho diferente, né? Um trabalho diferente que a gente faz na prova, né? Perfeito. Mais gente nova aqui entrando, então sejam bem-vindos aí, vão enviando para quem vocês tenham aí. Os primeiros 5 primeiros já ajuda bastante para a gente divulgar essa nossa live aí. Temos 2 perguntas antes da gente avançar. Arthur, boa noite. Minha avó teve câncer de mama em 2013 e recebe benefício do INSS. Seria possível fazer essa isenção? Seria possível sim.
tá? Se ela teve o câncer, ela recebe benefício do INSS, esses são basicamente os dois requisitos, então seria possível sim. E mais do que isso, se o diagnóstico dela é de 2013 e os rendimentos dela de aposentadoria, ou seja, se a data de início da aposentadoria dela também é anterior à data atual, né, o que é muito provável, a pessoa também tem direito a restituir o que ela veio pagando de imposto aí indevidamente nos últimos 5 anos. Perfeito, perfeito. Essa questão dos 5 anos é bem interessante, a gente tem bastante conteúdo sobre isso. Só um adendo mesmo, a questão do benefício do INSS, ele não falou se é uma aposentadoria ou pensão, né? Então é importante também verificar se ela paga imposto de renda nesse benefício, né? Se for uma aposentadoria até certo valor, né, se não superar 30 mil no ano, muito provavelmente ela não paga imposto de renda, e aí é possível pedir a isenção, mas efeitos práticos não existem porque ela não paga imposto, né? Então é importante só verificar isso também, o desconto que ela teria aí. A gente É, tem uma outra pergunta aqui. Cássio, só para aproveitar o gancho, duas maneiras fáceis de verificar se ela tem esse desconto, né? É olhar no contra-cheque, vai ter uma rúbrica do imposto retido na fonte. Uhum, Então, se constar algo ali, já é um grande indicativo de que ela é descontada e de que ela paga. uhum, E o segundo meio, né, e até a confirmação desse primeiro que eu mencionei, é olhar a declaração de ajuste. Ali a gente vai uhum. ter o imposto devido e se ela tem imposto devido e tem só um rendimento, com certeza ela pode se beneficiar dessa isenção. Perfeito. Todo contra-cheque, né, seja do INSS ou outra fonte pagadora, geralmente as nomenclaturas são imposto de renda, todo por escrito, né? Imposto de renda retido na fonte, IR, IRRF ou Isso. IRPF, são siglas aí que já mencionam aí que há um desconto no contra-cheque. Então, se tiver alguma dessas nomenclaturas aí, existe sim desconto, é importante verificar o valor, né, como é, que existe sim a possibilidade de a gente buscar essa isenção aí e eventual restrição, como o doutor Arthur aqui colocou. Uma, Cássio, antes da uma gente entrar na, antes da perfeito, gente, pode perfeito. antes da gente entrar nessa próxima pergunta, eu queria aproveitar para mencionar uma notícia que saiu hoje de um estudo feito pelo INSS que verificou que mais de 45 milhões de reais foram descontados indevidamente de aposentados. Então, Cássio, a gente teve essa notícia divulgada pelo INSS de um estudo que eles fizeram. Realmente é algo que acredito que vai passar a ser mais ventilado pela mídia, porque é um impacto muito grande aos aposentados e demonstra uma grande vulnerabilidade no sistema do INSS. Então, hoje mesmo teve um cliente que entrou em contato conosco para verificar, notou no contra-cheque um desconto estranho. Para tu ter ideia, esse desconto ele tem desde 2018, tá? Então também não era algo recente e é uma pessoa super bem instruída, mas que nunca tinha tentado. Ele tem uma sigla estranha, né? RMC. Uhum. Então nunca tinha chamado a atenção. Através dessa notícia do INSS, então ele tomou conhecimento. E numa conversa com a gente, ele acabou solicitando também o contra-cheque da esposa e descobriu que a esposa também estava sendo descontada indevidamente. Então, Uhum. realmente parece ser algo que está sendo bem utilizado por golpistas para estar conseguindo, enfim, né, ludibriar os outros. E a gente recomenda, como prevenção, sempre estar atento ao INSS. Se eventualmente alguém precisar de uma ajuda, o escritório também está à disposição para auxiliar. E é isso, Cássio. Novamente, né, os aposentados acabam sendo alvos frequentes desse tipo de golpe e é importante sempre buscar o máximo possível de conhecimento. Perfeito, perfeito. Bom, vamos retomando então aqui o nosso assunto. O Ribro, que nos enviou uma pergunta, se estiver ainda na live, pode reenviar aqui que a gente lê ela depois, tá? Para recomeçarmos aqui o assunto. Agora, seguindo a nossa pauta aqui, então, já que a gente foi derrubado aqui, perdemos a pergunta do Ribro, falamos aqui sobre a diferença de câncer e tumor, né? Então, resumindo, né? Tumor benigno e tumor maligno, existe sim diferença. Então, a gente atende muita gente que tive câncer, a gente vai analisar a documentação médica se a pessoa teve um tumor benigno. Não, não é câncer, não tem direito à isenção, né? E até uma questão também de curiosidade. Câncer somente é o tumor maligno, né? O tumor maligno é a neoplasia maligna. Tumor benigno é um simples tumor, tá? Então, Cássio, para aproveitar o ensejo e dizer que, assim, apesar de a gente estar frisando essa questão da malignidade,
não se trata de gravidade. Isso é importante ficar bem esclarecido. A Uhum. gente tem muitos casos no escritório de carcinoma basocelular, que é o famoso câncer de pele, em que a pessoa identificou esse câncer, ele não chegou a evoluir, não metastizou, foi feita a retirada, não foi necessário um tratamento invasivo e essa pessoa tem direito. Isso é um pouco questionável às vezes, as pessoas dizem, nossa, tantas doenças tal como a surdez que a gente frisa aqui, que Uhum. não tem esse direito e a pessoa que apenas teve um câncer de pele e não afetou em nada a vida dela tem. Tem. Infelizmente, o legislador, na hora de fazer essa lei, né, de prever todas essas situações, ele não consegue imaginar tudo que possa acontecer. Ele tem que definir critérios objetivos, principalmente na legislação tributária, e fica algumas discrepâncias, mas é importante a gente dizer: foi uma neoplasia maligna, foi um tumor maligno, mesmo que não invasivo, tem direito. Uhum. Tá? Perfeito. Bom, já que a gente estava numa outra live para contextualizar, né? Estamos falando aqui sobre direitos de pessoas que tiveram câncer, especificamente por conta de hoje ser 3 de outubro e nós estarmos no mês aí de conscientização ao câncer de mama e colo de útero, o Outubro Rosa. Falamos aqui sobre benefícios previdenciários, benefícios de isenção de PVA, IPTU, ações de medicamentos, planos de saúde, seguros, doença grave, que são seguros importantes. É importante sempre cuidar dessa parte de seguro, que existem pegadinhas na hora de contratação. O Ribro aqui mandou a pergunta agora. Posso pleitear o retroativo do imposto de renda pago? Acredito que a isenção fica somente em cima da aposentadoria e não do CLT. Isso. Ribro, primeiro, a isenção ela só recai sobre aposentadorias, pensões e previdências. Então, o seu rendimento como CLT, o seu rendimento em atividade, não tem direito à isenção. Um detalhe, conseguindo a isenção, o seu rendimento de aposentadoria ele passará a ser declarado na sua declaração de imposto de renda como rendimento não tributável. Então, aquela faixa de isenção que o senhor possui, né, todo contribuinte possui de até 30 mil, cerca de 30 mil por ano de faixa isenta, ficaria separado para a parte do rendimento em atividade, do salário. Tá? Então, por mais que, por conta desse benefício da isenção, não vá usufruir de uma isenção total na CLT, no rendimento da CLT, vai sim ter uma redução aí no final das contas. Tá? Então, formalmente não é isento, mas na prática tem uma redução do imposto. Tá? Posso pleitear o retroativo do imposto de renda pago. Pela tua pergunta, tu falaste em questão de datas. Né? Acredito que falou em questão de datas. Pode sim buscar a retroatividade, é possível recuperar valores limitados a 5 anos a partir do momento em que os dois requisitos foram preenchidos. Quais? Diagnóstico e a aposentadoria. Então, a partir desse momento é possível recuperar limitado a 5 anos. Ou seja, tenho o diagnóstico em 2022 e sou aposentado desde 2022 para frente, a partir do diagnóstico. Agora, se o seu diagnóstico e a sua aposentadoria forem anteriores a 5 anos, 7 anos, 8 anos, infelizmente a gente fica somente com esses 5 anos por conta da prescrição tributária, e aí a Receita já embolsou esse valor aí que ficou para trás, esses anos remanescentes. Então, depende das datas, tá? Mas é possível recuperar até 5 anos, desde que ambos os requisitos estejam preenchidos. Bom, não sei se queres complementar alguma coisa, Arthur, sobre isso. Perfeito. Não, não, vamos lá. Excelente. Então, falamos do câncer e tumor benigno, a diferença da neoplasia maligna. Falamos do carcinoma in situ, dos diagnósticos in situ, que estariam em outra classificação da CID, né? Que uma doutrina médica considera, uma parte considera que não tem direito, que não seria um câncer, né? Seria um pré-câncer, como o Dr. Arthur colocou. E aqui, como advogados, nós estamos aqui só citando questões aqui. Desculpe os profissionais da área da saúde, né? Aqui a nossa ideia é ser didático mesmo, né? E vamos falar um pouco sobre o câncer curado. Pessoas que tiveram câncer já estão aqui sem a recidiva da doença, já estão em remissão. Essas pessoas têm direito a esse benefício? Falamos aqui dos outros benefícios. Né? Os outros benefícios têm uma análise subjetiva. Às vezes não. Agora a isenção, acredito que ela é diferente. Aí o Dr. Arthur vai comentar um pouco. A isenção tem uma súmula, Cássio, súmula 627 do STJ, que buscou consolidar essa matéria, uma vez que o objetivo desse benefício é que a pessoa possa realizar o tratamento. E a gente sabe que tem uma série das doenças ali que estão previstas que elas têm um tratamento que ele é prolongado no tempo e que seria irrazoável tu condicionar
a validade do benefício, né, a permanência do benefício a um tratamento de sucesso. Então, um caso que é bem paradigmático é o caso do HIV, em que a pessoa precisa tomar uma série de medicamentos para manter a carga viral da doença baixa, né, e não agravar o quadro. E muitas vezes a pessoa consegue até manter essa carga indetectável, tu não poderia retirar o benefício dela, porque ela conseguiu controlar a doença, que é exatamente o motivo dela ter o benefício, né? Fazer o tratamento. Então seria quase dizer para ela, olha, se tu quer gozar desse benefício, tu não vai poder se tratar. Então o benefício ficaria inócuo, né? Não faria sentido nenhum. A gente tem também o caso do marca-passo, que a pessoa tem uma arritmia grave, coloca o marca-passo para conseguir corrigir isso, mas ela não poderia perder o benefício, porque a gente sabe que a pessoa colocou o marca-passo, por mais que talvez não apresente mais uma arritmia grave, ela só não está apresentando aquilo pela existência do marca-passo e que ela vai necessitar aí para o resto da vida estar fazendo um acompanhamento. Isso aí é revertido, até como a gente colocou, o próprio plano de saúde considera essa pessoa uma pessoa com um risco maior, repassa os valores ali de eventual tratamento num reajuste. Essa pessoa vai ter que fazer troca de bateria do instrumento. Então isso não seria sensato. Como é que isso se aplica ao câncer, Cássio? Basta que a pessoa consiga comprovar, tá? Muitas vezes pela biópsia, a existência desse tumor maligno, ela pode estar pleiteando essa isenção mesmo que ela esteja hoje curada. Então, o que a gente nota aqui no escritório? Às vezes chegam até nós casos em que essa doença é muito antiga, mais de 20 anos, e mesmo assim a gente, pelo know-how do dia a dia trabalhando com isso, são mais, enfim, de 400 casos já de isenção. Então, hoje a gente sabe como buscar, quais documentos buscar, e muitas vezes a gente consegue recuperar. Existe pela legislação um entendimento, né, uma normativa de que essas entidades de saúde elas têm que manter a documentação em guarda, né, arquivada durante um prazo de cerca de 20 anos. Então, muitas vezes a gente consegue recuperar. Tá? É basicamente isso, eu acho, a respeito do câncer curado. Perfeito, perfeito. Algumas pessoas que entram em contato aqui conosco e tiveram um diagnóstico, e até a próxima pauta, né? Tive o diagnóstico antes da aposentadoria, né? Tenho direito, Sim. ou preciso ser aposentado e ter tido o diagnóstico. Quem vem com essa situação, eu sempre recomendo, olha, guarde a documentação. Quando vier a se aposentar, né, vai ser possível pedir. E aí, tendo a documentação em mãos, não estando refém da instituição médica, do hospital, da clínica, né, desse registro, facilita bastante o procedimento, né? A gente consegue facilitar bastante. A questão do câncer curado, quando alguém me sobre a questão do tive o câncer, estou curado, né, tenho direito, eu sempre falo que a finalidade da legislação foi justamente essa, né, gerar um benefício para aquela pessoa que teve um diagnóstico. Quem não sabe quais são as doenças que geram direito a essa isenção? Nós fizemos uma outra live sobre esse assunto, né, falando só dos diagnósticos. E, em especial, os diagnósticos que estão na legislação, a maior parte deles exigem um acompanhamento periódico. Então, a finalidade da legislação é justamente desonerar o imposto de renda para que esse paciente, esse contribuinte, possa reverter isso ou numa qualidade de vida, porque teve o seu ônus com o tratamento, ou inclusive num tratamento melhor, um plano de saúde melhor, né? Um médico particular, um acompanhamento recorrente. Então, são diagnósticos que possuem essa característica de um acompanhamento aí periódico. Então, a finalidade é justamente essa. Por isso que existe a possibilidade do câncer curado e isentar. Né? Não é porque, olha, minha situação é grave, não está na lei, eu não posso ter direito à isenção. É porque aquela doença que é grave, por mais que esteja controlada, o objetivo é gerar uma receita extra para que eu possa reverter esse ganho financeiro num cuidado, numa qualidade de vida, né? É quase uma contraprestação aí do Estado pela saúde pública, né? Digamos assim. Bom, câncer antes da aposentadoria. O último tema que a gente queria comentar aqui, se é possível ou não, né? A gente fala sobre dois requisitos. Ele tem que ser aposentado e ter o diagnóstico. Importa a ordem ser aposentado antes, ter o diagnóstico depois, ou não importa? Essa questão, ela consta até na própria legislação que dispõe a respeito da isenção. Então, salvo engano, no caput do artigo 6º da Lei 7.713, já vai constar que independe de ter sido o diagnóstico
anterior ao momento da aposentadoria, a pessoa segue tendo direito. Então, para tentar ser um pouco mais didático, exemplificar um caso, a pessoa no auge dos seus 30, 40 anos ali teve algum diagnóstico de doença grave, veio se aposentar muitos anos depois, se curou, não teve recidiva. Após a aposentadoria, a pessoa pode buscar toda a documentação daquele diagnóstico antigo e se isentar, né? Ficar isento do imposto de renda. Excelente, excelente. Aqui nos perguntaram quais exames servem para comprovar o diagnóstico, né? Essa parte de comprovação, ela vai depender de caso a caso. Um detalhe que é importante, eu acho que a gente falar também, é a questão de é necessário ou não, né, que seja um laudo de médico público, um laudo oficial. É necessário passar por perícia, não é? Aqui respondendo brevemente, não. Documentos de médicos particulares ali já são suficientes para comprovar. E geralmente a prova ela é multifatorial. Existem alguns documentos que são coringas, a gente precisa juntar isso no processo, mas é uma prova aí que ela acaba sendo uma interpretação aí sistemática, digamos assim, né? São vários documentos que comprovam aquele diagnóstico. Então, às vezes, um laudo, um diagnóstico, um exame, em conjunto, eles conseguem comprovar aí que essa pessoa teve um diagnóstico há 3, 4 anos, né? Por exemplo. Cássio, se tu me permitires, eu gostaria de complementar essa resposta com relação à documentação e já aproveitar para falar um pouquinho também sobre o que o doutor José comentou de um caso que ele teve, cardiopatia grave, e é bem frequente isso. A gente sabe que existe tanto Só acredito que o José Antônio é uma figurinha aqui conhecida nossa, estava na última live também, né? Perfeito. Então, obrigado pela Agradecer presença. isso. Perfeito. Muito obrigado, doutor José. Mas com relação a essa matéria, Cássio, assim, a gente tem, principalmente no processo judicial, a questão da coisa julgada, em que depois que a gente tem uma derrota com relação a essa questão da isenção, fica muito difícil de apresentar um fato novo capaz de permitir com que a gente entre com uma nova ação e venha reverter o entendimento. Então, o ônus Pode explicar um probatório... pouco para quem não é da área do direito, o que é a coisa julgada, o que é o fato novo, né? Só para a gente... Assim, visando consolidar o que é decidido no judiciário, então, para que não aconteça da pessoa entrar com uma ação, perder e depois entrar com a mesma ação de novo e ficar quase que numa sarna infinita eternamente até... pedindo a mesma coisa, né? Isso, a gente tem um instituto que visa dar segurança jurídica, onde a decisão que transita em julgado, né, que não cabe mais recurso, ela tem esse instituto, então, tanto do direito adquirido quanto da coisa julgada. Então, ela não pode ser revista, exceto, né, se houver um fato novo, se de fato for demonstrado ali ou um erro, ou que essa decisão teve uma mudança de legislação ou de jurisprudência, ou que teve um fato novo aí que não se trata mais da mesma situação que foi decidida outrora. O que acontece, Cássio, é que a gente tem, agora entrando nessa questão da comprovação dos diagnósticos, a gente tem o ônus probatório do autor na hora de demonstrar. Então, às vezes, a gente vê alguns profissionais que acabam deixando o processo ir acontecendo, né? E não se preocupam, às vezes, em, de fato, como é que eu posso te dizer? Vão tendo pequenas derrotas, uma derrota na liminar, depois um despacho do juiz que dá a entender que ele não está satisfeito, São daí na sinais perícia, do processo de que ele isso, vai... são sinais. Daí na perícia, às vezes o juiz daí nem é solicitada a perícia e às vezes a gente pensa, poxa, que bom, nem foi solicitada a perícia, mas daí a decisão vem procedente. E de quem era o ônus de ter feito a prova, de quem era o ônus de ter solicitado a perícia, era do autor. E depois que a gente tem essa sentença improcedente, é muito difícil reverter no Tribunal de Justiça, porque a gente não consegue fazer, né, apresentar, não tem como alegar um cerceamento de defesa, porque cabia à parte autora ter solicitado a perícia ou ter trazido a documentação necessária para que o juiz se convença do diagnóstico. Então, casos de cardiopatia, doutor José, é realmente necessário e é muito comum o entendimento do perito de fato não estar nem de acordo com o entendimento jurisprudencial da doença curada,
e do próprio do que se considera uma cardiopatia grave. Então é muito importante, se vai para a perícia, o caso, o cliente ser muito bem instruído, levar a documentação, ser feita uma peça anterior à perícia em que já traga elementos, ser feito bons quesitos e depois quando vier o laudo, se o laudo não for positivo, realmente fazer uma boa impugnação e não se limitar a só solicitar que o juiz acate o que a gente está trazendo de argumento, mas solicitar uma nova perícia, trazer novos quesitos, conversar com o cliente, buscar uma assistência médica privada para poder também trazer argumentos novos, buscar novos documentos. Enquanto a gente ainda não tem uma sentença, é o momento de fazer todas as provas possíveis. Depois, Cássio, é complicado. Perfeito, perfeito. Excelente dica aí também, pessoal que for fazer o seu pedido. Bom, a gente já está aqui 18h52, estamos com cerca de 50 minutos de live, somando as duas, né? Vamos só responder essas duas últimas perguntas aqui do Ribro e da Josiane, e eu vou mesclar as duas para nós respondermos os dois em conjunto aqui, tá? Então, Josiane, só para esclarecer, tenho câncer desde 2017, fui aposentada em abril de 2024. Vou solicitar agora a isenção do imposto de renda. Só terei direito a pedir retroativo desde abril de 24? É isso? Isso mesmo, Josiane, somente a partir de abril de 24, tá? Então, a partir do momento que a senhora preencheu os dois requisitos. Então, se não tinha uma pensão, uma previdência ou uma aposentadoria antes disso, vale a partir de abril de 24 a sua isenção. E o Ribro, agora mesclando com o final da resposta que eu gostaria de dar para a Josiane, o Ribro falou, eu apresentei o laudo da biópsia e relatório médico que anexei no site do Gov. Então, assim, é possível fazer o pedido sozinho, é possível fazer o pedido administrativo. É possível, com um representante, fazer o pedido administrativo ou judicial, ou ir direto para o judicial. Existem algumas vantagens e desvantagens. No judicial, nós temos hoje um entendimento a essa questão, um entendimento mais pacificado com relação a essa questão de doença curada, de doença sem sintomas, da desnecessidade de uma perícia, né? Mas o que eu gostaria de dizer para o Ribro e para a Josiane seria também com relação ao seguinte: eventualmente o órgão administrativo, se conceder, né, se não conceder, é possível depois buscar na via judicial. É muito comum não conceder no administrativo, mesmo tendo direito e conseguindo facilmente na via judicial, tá? Então não se dê por vencido. Mas o órgão administrativo às vezes pode conceder por um prazo diferente. Então às vezes pode ser que a senhora Josiane peça agora em outubro e ele lhe dê a partir de novembro. Não é por conta disso que a senhora não tem direito a abril a novembro. Isso teria que ser objeto de uma busca aí na via judicial. Então, às vezes, um representante já acompanhando isso desde o início faz com que isso deixe de ser uma dor de cabeça, né? Então, já sabemos aqui, a partir desde já, que abril para frente nós vamos buscar essa restituição e a assessoria já é nesse sentido, né, de buscar tanto a isenção quanto a restituição dos valores, né? Isso é um ponto. O mesmo vale para o Ribro. Que é o seguinte, pode ser que consiga na via administrativa, não consiga todo o período, ou, muitas vezes, que consiga com prazo de validade, por no máximo 5 anos, e depois o órgão derruba a isenção. E aí teria que pedir novamente. Na via judicial é vitalício. Então, 2 pontos. Na via judicial, com o representante, a gente já consegue identificar qual é todo o período possível de recuperar valores, e aí facilmente isso já é objeto de todo o processo, né, e acompanhamento, e também não há essa validade que o órgão administrativo criou, né, porque a legislação não traz isso. Então, conseguindo a isenção na via judicial, isso é vitalício, né? Então, a isenção vai valer por toda a vida. Então, uma última pergunta aqui. Alice Lorenzini, o retroativo é a partir das datas do tratamento? Acho que essa eu passo para ti, Arthur. Perfeito. Cássio, complementando também as tuas respostas, qual que eu acho que é a vantagem de ter um profissional que é experiente com relação a não só esse benefício da isenção, mas outros? Além da comodidade do escritório se preocupar pelo cliente, né? Então, desde a parte de buscar a documentação, instruir da maneira correta, verificar se tem alguma diligência, instruir a respeito da perícia. Eu acho que isso tem um custo de tranquilidade da pessoa saber que o processo está em boas mãos, não precisar ficar se preocupando com isso, mas também de garantir
né, que o que for definido ali vai ser definido da maneira correta, então não constar um prazo de validade para que daqui a 5 anos seja revista a perícia, né? Outra questão, não ser concedido desde a data do diagnóstico, mas sim desde a data do pedido administrativo, isso é muito frequente. Às vezes tomar uma negativa e ficar muito preocupado, né? E o profissional que já trabalha com isso no dia a dia consegue, então, alinhar as expectativas com o cliente, manter ele tranquilo a respeito de muitas decisões equivocadas que são cometidas nos procedimentos administrativos. Mas eu acho que o escritório ele também fornece mais que isso. A gente tem muitos clientes que entram com a gente para fazer isenção e daí no cotidiano ali, nas conversas que a gente tem, a gente acaba identificando, poxa, a questão do RMC, a questão de uma revisional bancária, fazemos também a questão de sucessão, questão de testamento. Então, a gente acaba oferecendo para essas pessoas uma assessoria, uma vez que se tornou nosso cliente, se torna mais que cliente, né? Se torna quase que alguém da família aqui do Trevi Bittencourt, e a gente acaba auxiliando em todas as questões que as pessoas têm que demandam um auxílio ou contábil ou legal, né? Perfeito. O Ribro aqui dizendo está correto, o meu ficou isento por 5 anos. Ótima resposta. É isso mesmo, Ribro. Acontece muito, tá? Uma isenção com prazo de validade. E às vezes perde um mês aqui, perde outro mês ali, deixa de ganhar um período que prescreveu tributariamente, e aí é mais do que o dobro, o triplo do honorário que seria para um advogado, por exemplo, para fazer o procedimento rápido e da forma correta, né? Bom, sobre a lista aqui, o retroativo é a partir da data do tratamento. Como nós falamos, Alice, o retroativo, a restituição de valores, a partir do momento que a senhora preenche os 2 requisitos, o diagnóstico e a questão da sua fonte pagadora, aposentadoria, pensão ou previdência. Então, teve a constatação da doença, teve o diagnóstico, é a partir dali que vale. Não é o início do tratamento dela também, tá? Ou cirurgia, por exemplo. Se tiver uma comprovação de que antes da cirurgia, antes do tratamento, já existia aquele diagnóstico, é possível buscar a restituição a partir daquela data, tá? Bom, uma mensagem final, Arthur, para o pessoal aqui, eu acho que vamos finalizar, que já chegamos a 1 hora já de live. Perfeito. Agradecer a presença de todo mundo que está assistindo ao vivo agora, que vai assistir posteriormente também a live que fica gravada. Toda quinta-feira a gente reforça esse nosso compromisso de estar disponível para a nossa audiência, para responder dúvidas, para falar sobre um tema aí que a gente entende que é relevante, que está dentro do nosso cotidiano. E ressaltar que o escritório está à disposição. Quem quiser, na bio consegue o nosso link, consegue as nossas informações de contato. E também agradecer, né, a equipe que às vezes fica até mais tarde para acompanhar a live, que também a gente sabe que está participando. Uma ótima equipe. E também a parceria de sempre, Cássio. E é isso. Perfeito. Perfeito, excelente. Eu digo as mesmas palavras aí sobre a equipe, a parceria. Pessoal que está aqui na live agora, se ficou com alguma dúvida ainda, não respondemos, algo do tipo, o nosso perfil é esse, a gente fica à disposição para tirar outras dúvidas. No nosso perfil do escritório do Trevi Bittencourt ADV, vocês encontram aí os destaques de como podem entrar em contato conosco, mais conteúdo sobre o assunto. Então, é um acervo aí bem grande de conteúdo gratuito, consumam bastante isso. Depois também, se tiver alguma dúvida, a gente tem o nosso direct aí para conversar, tá? Obrigado pela presença de todos, pela parceria e até semana que vem. Até a próxima. Beleza. Obrigado.